Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas online. E o assunto de hoje é evolução das espécies. Vamos lá? Sim, evolução. O que isso quer dizer a palavra evolução? Evolução é um processo, certo? Que ocorre mudanças de geração a geração. No caso, transformações nos seres vivos. Então, todos os seres vivos que sofreram transformações, se chama evolução das espécies. As espécies evoluíram, tá? Exemplo, a fala, a postura, a forma como nos alimentávamos, e no caso nos alimentamos hoje, né? Antigamente o ser humano ele ia em busca do alimento, era comedores de carniça, ele comia restos de alimentos, certo? De outros seres, eles não eram predadores. Com o passar dos anos, como é que eu posso dizer? Com a transformação, com a mudança do ser vivo, esse ser vivo ele foi se transformando cada vez mais. E aquele ser, certo, que não tinha essas habilidades, eles não tinham como é que eu posso dizer, essas transformações, eles foram se modificando. Então, com isso, foi evoluindo a espécie, né? Hoje até a fala, o meio da fala da gente é totalmente diferente do que a fala de antes, tá? A nossa comunicação. Hoje falamos vários idiomas e línguas e antigamente era através de gestos, ok? Vamos lá. Tópicos da evolução das espécies. Existem dois tópicos de suma importância na evolução das espécies. O primeiro dele é a embriologia comparada. O que seria essa embriologia comparada? São o estudo dos embriões. Até então, todos os seres, enquanto embriões, eles são totalmente idênticos. Não tem como a gente identificar um embrião de um ser humano, um embrião de um animal, como uma cadela, como uma vaca, como um gatinho. Nós não temos como identificar esses embriões, tá? De um peixe, porque eles são todos iguais. Agora, assim, cada um tem um tempo, né? Exemplo, o ser humano até o terceiro mês ele é considerado um embrião, porque ele é um ser em formação. Então, o embrião quer dizer quando o ser está em transformação. Então, quando todos os animais eles estão na fase de embrião, eles são totalmente idênticos. Não temos como distinguir que espécie é aquela dali, de embrião, tá certo? Então, esse é um dos tópicos da evolução da espécie, porque à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, saindo do embrião para passar para um feto, ele sofreu uma evolução, uma transformação, ok? Em seguida, nós temos estudos dos fósseis. Graças aos fósseis é que nós entendemos a evolução da espécie. Lembrando, fósseis são vestígios de vidas passadas que são deixadas na Terra, não é isso? Então, hoje sabemos que animal existiu pelos fósseis, pelos vestígios que eles deixaram na Terra, certo? Então, existem várias maneiras de fósseis. Nós temos aí a permineralização ou petrificação, que é com ossos, dentes, escamas de animais, certo? Ocorre pela deposição e preenchimento de poros e canáliculos, certo? De ossos ou troncos de árvores, ok? Temos outro processo conhecido como a substituição. O que seria essa substituição? Consiste, como o nome já diz, a substituição da matéria orgânica em uma parte dura, como a carapaça, certo? Por exemplo, e por um mineral que é transformado pela água que se infiltra. Então, esse é um meio também dos fósseis que faz parte da evolução das espécies, tá certo? Então, nós temos vários tipos. Hoje, um animal que entrou em extinção, a gente sabe que ele existe, que ele existiu, quer dizer, por conta dos fósseis desse animal que foi deixado. Graças a um processo de fossilização, né? Que nada mais é um fenômeno relativamente raro, né? Pois na maioria das vezes os organismos mortos se decompõem, né? Pela ação dos micro-organismos. Mas a fossilização não, é a preservação daquele cadáver, são vestígios daqueles organismos que foram deixados no ambiente, tá certo? Então, a importância dos fósseis na vida da gente, né? Para saber também a evolução de algumas espécies, né? Dos répteis e aves, e anfíbios. Será que eles evoluíram de outras espécies? Ou será que ele foi originado de outro ser e não através de uma evolução?
tá certo? Então, essa é a importância de estudarmos os fósseis, tá bom? Em seguida, nós temos aí, deixa eu passar aqui o slide, as ideias sobre evolução, certo? Nós temos dois caras importantes na evolução das espécies, que é conhecido como Lamarck, e o próximo que nós vamos ver é conhecido como Darwin. Certo? Lamarck, em 1809, ele estudava duas leis de suma importância. A lei do uso e desuso e a lei das características adquiridas que são transmitidas aos seus descendentes. Exemplo, a lei do uso e desuso. Tudo que eu uso, ele se desenvolve, tudo que eu não uso, ele atrofia. É o que ele quis dizer. Eu uso alguma parte do corpo, então aquela parte, por eu estar usando, ele vai se desenvolvendo. E aquela parte que eu não estou usando, ele vai atrofiando. Como assim? Ele dizia que os morcegos eram cegos porque eles viviam em interior de caverna. Então, por eles viverem naquele determinado local, eles não necessitavam da visão, tá certo? Então, por eles não necessitar dessa visão, eles perderiam essa visão, tá bom? Por algo que ele não usa, ele vai atrofiar, então ele perde. Então, todos os seus descendentes nasceriam com essa característica. Então, quer dizer que se eu uso mais a mão direita, ela vai se desenvolver do que a mão esquerda. Então, todos os meus descendentes vão nascer com o desenvolvimento da mão direita e o atrofiamento da mão esquerda. Entende? Era assim que ele trabalhava, a lei do uso e desuso, né? No caso, Lamarck. E ele também falava sobre as girafas. Eles diziam que as girafas tinham o pescoço curto, mas de tanto esticar o pescoço para alcançar o alimento, ele desenvolveu essa característica. Ela ficou com o pescoço longo, vê? Então, aí é uma característica de Lamarck, é a lei do uso e desuso. Então, assim, à medida que ele necessitava do pescoço para alcançar os alimentos, ele desenvolveu essa característica. Já que se ele não esticasse o pescoço, ele ficaria com o pescoço curto, normal, porque foi uma característica que ele não desenvolvia, então ele atrofiou, tá certo? Então é a lei do uso e desuso. E assim, tudo aquilo que a gente adquire, certo? A gente transmite aos nossos descendentes. Então é uma característica dada pelo Lamarck, tá certo? Isso foi em 1809. Só que assim, minha gente, com o passar dos anos, né, isso veio a ideia de Darwin em 1859, mais ou menos, 50 anos após, veio a teoria de Darwin. Ele achava um absurdo essa teoria, né? Então ele acreditava mais na teoria da seleção natural. Ele dizia que quem selecionava o indivíduo era o ambiente, tá certo? Então o ambiente era um meio de transformação. Ele acreditava nisso, então ele dizia o seguinte, ele pegou os mesmos exemplos que Lamarck pegou, ele fazia, no caso aí, o pescoço da girafa, certo? As girafas realmente tinham girafas de pescoço curto e existia sim girafas de pescoço longo, tá? Então, as girafas de pescoço curto, por não alcançar o alimento, o que é que acontecia com essa espécie? Ela morreria de fome, ela não alcançou o alimento, então morreria de fome. Aí ia predominar quem? As girafas de pescoço longo, né? Elas dominavam. Então aí foi uma característica, certo? Que ele explicou sobre as girafas. E ele falou sobre os morcegos também. Ele dizia que os morcegos não eram cegos porque viviam em interior de cavernas, não. Ele dizia que o morcego era cego porque ele já nasceu com essa característica. Então, por ele nascer com essa característica, todos os seus descendentes nasceriam com ela. Então, eles são cegos de natureza. Eles utilizam a visão por outros meios, como os sensores, no caso, os sentidos dele, ele é utilizado, mas não a visão, até porque eles não têm a visão, tá certo? Não é porque eles perderam, não, simplesmente eles não tinham a visão, certo? Então, por ele nascer já com essa característica, todos os seus descendentes tinham essa característica, que era não ter a visão, certo? Então, foi uma explicação dada por Darwin. Então, ele acreditava na seleção natural. No caso, a sobrevivência dos mais fortes. Os mais fortes sobrevivem e os menos fortes morrerão, tá? Por não conseguir se adaptar. Então, assim, o ambiente ele é de suma importância na evolução das espécies e na questão de Darwin, né? Porque é o ambiente que vai selecionar o indivíduo. Então, os mais fortes vão conseguir sobreviver e os menos fortes morrerão. Então, essa é uma diferença
da teoria de Darwin e da teoria de Lamarck, tá, pessoal? Lembrando, Lamarck, ele não acreditava, certo, que os seres vivos tinham meio de seleção natural, não. Ele acreditava que tudo que ele adquirisse durante a sua vida, ele transmitia aos seus descendentes. Já Darwin não, Darwin acreditava no meio da adaptação dos seres, os mais fortes sobrevivem e os menos morrerão, tá certo? Então, era o que Darwin acreditava. Eita, peraí. Aí tem a teoria sintética da evolução, né? Nós temos aí alguns conceitos sobre a teoria sintética da evolução, que é de suma importância a gente ver. Mutação gênica. Mutação é o meio da variabilidade genética. Gente, mutação é a fonte primária da variabilidade genética na questão da evolução. Graças à mutação é que hoje nós temos uma biodiversidade de espécies, inúmeras espécies existentes, tá? Temos milhares de espécies por conta dessa mutação. Então, cai questão em vestibular, mutação é a fonte primária da variabilidade genética, ok? Em seguida, nós temos a recombinação gênica. O que é a recombinação gênica? É justamente o encontro dos gametas, tá? É o gameta masculino e o gameta feminino. Então, para formar um ser, é necessário o encontro desses dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, tá? Então, por isso que se chama recombinação gênica. O espermatozoide e o óvulo, para gerar um ser, é necessário que eles se encontrem, tá certo? Em seguida, outra teoria sintética da evolução seria o que nós vimos, né? A seleção natural, né? Que foi até Darwin que explicou a seleção natural, né? A seleção natural é a lei dos mais fortes, tá? Se adaptou ao ambiente, sobrevive. É feito o desmatar um determinado local. Se é desmatado um determinado local, aqueles animais que ali vivem, tá? Se eles conseguem migrar para um determinado local, para um outro local e se adaptar, houve a seleção natural. Ele conseguiu se adaptar àquele ambiente, mas nem todos os animais se adaptam a outros ambientes, certo? Animais de locais frios, eles não se adaptam em locais quentes, tá? Nós temos inúmeras situações e que, infelizmente, através dessas situações é que o animal entra em extinção, né? O habitat dele é destruído, ele não consegue se adaptar, ele não consegue ter uma seleção natural. Então, o que acontece com aquela espécie? Ele entra em extinção. Aí é o que acontece do desequilíbrio ecológico da espécie, tá? Quando eu digo desequilíbrio, na cadeia alimentar, porque um ser necessita do outro para se alimentar. A partir do momento que um dos seres vivos que ali está na cadeia deixa de existir, há um desequilíbrio, porque aquele ser que servia de alimento para o outro e que consumia esse daqui da frente, ele não vai existir mais. Então há um desequilíbrio. Alguma população de espécies pode aumentar e outras podem diminuir, tá? Então, infelizmente, há um desequilíbrio na natureza. Então, esse é um processo chamado de seleção natural. Os mais fortes sobrevivem e os menos morrerão. No caso, ele está falando da seleção natural de Darwin, tá? Do ambiente, ok? E em seguida nós temos aí a migração, né? A migração, como todo mundo sabe, é migrar de um determinado local para outro. Graças à migração que também temos a variabilidade das espécies, né? Porque à medida que um ser, o ambiente dele foi desmatado, foi destruído, ele vai para outro local, tá certo? E nesse outro local, ele tenta se adaptar, ele tenta reproduzir para que aquela espécie, certo? Ela não entre em extinção, ela permaneça entre nós, tá certo, gente? Então, isso é um processo chamado de migração. Então, o que eu acabei de falar foi um pouquinho sobre as teorias sintéticas da evolução, como mutação, que eu falei para vocês, é a fonte primária da variabilidade genética, é a recombinação, que é o encontro dos gametas, masculino e feminino, a seleção natural, que é a sobrevivência e a lei dos mais fortes, tá? E a migração, que é passar de um local para outro. Então, isso aí é algumas teorias sintéticas da evolução. E como vimos anteriormente, né, existem dois cientistas que ele trabalha exatamente esse processo de evolução das espécies, como Lamarck e Darwin. Infelizmente, Lamarck, ele é um cara que acreditava que se você não usar algo, você atrofia, e se você usar, ele se desenvolve, coisa que Darwin não acreditava. Ele acreditava na teoria da evolução mesmo, da adaptação, certo? Da seleção natural, que quem seleciona o indivíduo é o ambiente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? Que tenha ficado claro. Posteriormente, mandarei atividades, ok? Fiquem com Deus, tá? E se cuidem. E até a próxima aula.